Olá! Vamos começar agora o nosso curso de corantes fabulosos. E vocês vão entender por que que a FAB acompanhou toda a evolução dos corantes e não só acompanhou, como também acrescentou mais um degrau nesse quadro evolutivo, tá? Vamos entender um pouquinho, vocês vão entender nesse curso o que é cada tipo de corante, para que serve cada tipo de corante. Por exemplo, vocês sabem a diferença de um corante líquido e um corante em gel? E de um corante soft gel? Vocês sabem a diferença dele para o corante em gel? Muita gente até chama corante soft gel e gel. É a mesma coisa? Vocês vão saber nesse curso. Além disso, a gente também vai falar da nossa grande inovação no mercado dos corantes, que é o Neo Color. Paramos por aí? Claro que não. Também lançamos um outro tipo de corante soft gel verdadeiramente neon, o que não tinha no mercado. O corante soft gel neon brilha na luz negra. Vocês vão adorar. Então, vamos começar a nossa aula, né? Tem muita coisa legal para a gente falar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar aqui, tá? Não evitem de perguntar, tá, gente? Então, vamos lá. Bom, vamos falar sobre a evolução dos corantes. Se a gente pudesse fazer como se fosse um quadro evolutivo, assim, né, uma ordem de evolução, a gente falaria do corante líquido, que é o menos evoluído, o que começou no mercado, né? Antes dele ainda o em pó, né? O líquido, o corante em gel, o soft gel e, por último, o mais evoluído, o nosso grande e querido baixinho gordinho Neocolor. Então, vamos falar agora sobre o Neocolor, né? E as suas grandes evoluções. Na verdade, a gente vai falar sobre cada um desses corantes, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 1990 foi lançado o corante líquido. Vocês sabiam, pessoal, que o corante líquido, na verdade, ele veio em 1990, ele foi lançado para poder dosar corretamente as receitas. Muitas vezes as pessoas não sabiam, usavam uma quantidade de corante em pó maior. Então, o corante líquido ele veio para dosar, para ajudar a misturar também. Ele é mais homogêneo. Então, para ser utilizado em bebidas, por exemplo, né, sorvete, ele é mais fácil de misturar, né? E só que, por exemplo, para algum tipo de receita que você não possa alterar a quantidade de água, né, o corante líquido não é o mais indicado. Aí você pode utilizar o corante em gel, tá? O corante em gel, pessoal, ele veio no ano 2000, tá? Tô aqui ensinando para vocês a história dos corantes, tá? 2002 chegou no Brasil o corante para chocolate. Já existia lá fora, mas chegou no Brasil o corante para chocolate. 2004 chegou o nosso queridinho corante soft gel. O corante soft gel, ele tem um diferencial no mercado. Ele é um corante que ele é um gel molinho, ele não é nem um gel, que é tipo uma geleinha, e ele também não é um líquido, ele está entre o líquido e o gel, ele é soft gel. E olha só que interessante, sabe quem criou o corante soft gel? O dono da FAB. O diretor da FAB foi o grande cientista que desenvolveu o corante soft gel com base no dia a dia dos confeiteiros. Ele percebeu que os confeiteiros precisavam de um corante que não agregasse muita água na receita, que poderia perder o chantilly, por exemplo, uma pasta americana, né? Então, no caso do líquido, isso pode ocorrer, né? Não é o mais indicado. E ele viu também que ele precisava ter um bom poder de dispersão, porque o corante em gel, ele é muito solidinho, né? Ele é uma geleinha. Então era difícil de misturar, fazer a dispersão. Então ele criou esse gel molinho, também chamado de soft gel, tá? Então, parou por aí? Claro que não. Depois ele vai lançar, lembrem só, importante entender, o líquido, o corante em gel e o soft gel são corantes hidrossolúveis, ou seja, são passíveis de ser dissolvidos em água. Ou seja, se eu colocar na gordura, ele não vai se misturar. Qual que é o grande problema disso? Existem alguns preparos, né, da confeitaria que são de base gordurosa. Por exemplo, o chocolate, que é base de manteiga de cacau. Manteiga de cacau é gordura, manteiga é gordura. Ou seja, se eu misturar esse corante, que é hidrossolúvel, no chocolate, ele não vai pegar, ele vai interferir na textura. Na verdade, ele pode até pegar se eu colocar muito, até fica na cor, mas eu destruo a textura do chocolate. Ele fica meio esmiuçado, meio esbranquiçado, fica péssimo para trabalhar, ele perde as suas propriedades. Então, o que existia no mercado era o quê? O corante para chocolate, como eu falei para vocês, em 2002 foi lançado. Mas esse que era o problema, a pessoa precisava ter um corante para chocolate, um corante para chantilly, uma coisa bem específica,
Por que não podia reunir, né, todos os corantes em um? Então, para isso, foi lançado o Neocolor. É um corante universal. Ele é passível de ser aplicado no quê? Chocolate, pasta americana e chantilly, tá? Principalmente nessas misturas, tá, pessoal, que a gente indica. Ah, posso colocar em massa? Pode colocar em massa. A única coisa que a gente não indica é substâncias muito aeradas. Então, por exemplo, suspiro, merengue. Então, é melhor você utilizar o soft gel mesmo, tá? Glacê, melhor usar o soft gel. Agora, se for pasta americana, chocolate, chantilly, que é o que a maior parte das pessoas utiliza, massa, pode usar o Neocolor. Então, todas as funções reunidas em um só potinho, tá? Paramos? Não. Agora, 2022, lançamos um corante que é verdadeiramente neon. A gente testou vários corantes no mercado e a gente viu que nenhum deles era exatamente neon. Sabe aquele brilho forte? Na luz normal ele já é brilhante, já é neon. Na luz negra é absurdo, gente. E sabemos que a grande tendência são as festas neon. Então, como eu falei para vocês, né, existem alguns tipos de corante. Corante hidrossolúvel, ou seja, o corante que é diluível em água, né, tem como base a formulação de água. A fórmula dele possui água na base. É o corante em gel, é o corante líquido, é o corante soft gel. O corante Neocolor também possui, tá, gente? Mas o corante Neocolor, ele também tem gordura na sua base. Ideal para ser diluído em composições que possuem água, porque lembra em química, a gente aprende isso, gente. Semelhante dissolve semelhante, ou seja, água, base de água, dissolve em base de água, tá? Se eu tenho uma base gordurosa, gordura e água não mistura. Lembra só aquele teste do copinho com óleo, que você coloca água e o óleo se separa? É isso, entendeu? Água e gordura não se mistura. Água e óleo, que é uma gordura, não se misturam, tá? O corante hidrossolúvel, o corante hidrossolúvel possui uma dissolução quase instantânea, sem alterar o sabor nem a consistência de sua receita. Isso facilita muito os trabalhos confeiteiros. Existem diferentes texturas de corante hidrossolúvel. Pode ser líquido, como eu mostrei para vocês, em gel e soft gel. Fábio tem todos, né? Que é Fábio. Corante lipossolúvel, como o próprio nome diz, lipo quer dizer gordura, ou seja, o corante lipossolúvel é ideal para ser diluído em composições que possuem gordura de base, por exemplo, manteiga de cacau, buttercream, chocolate ou qualquer mistura que seja base de gordura. E eles também conferem a tonalidade desejada sem alterar o sabor nem a consistência da receita. Então é um corante que serve para colorir mesmo. Então, se você está com uma base gordurosa, você vai utilizar um corante lipossolúvel, a não ser que você tenha o Neocolor. O Neocolor é lipossolúvel e hidrossolúvel. Então, pessoal, próximas aulas a gente vai abordar. Temos mais 4 aulas desse curso. Se você entender bem essas aulas desse curso, você pode ter certeza que você vai ser um confeiteiro diferenciado, porque muita gente não sabe aplicar, não sabe desenvolver o potencial de cada um desses produtos e não sabe possibilitar os melhores resultados. E olha, aqui você vai aprender. Qualquer dúvida também pode escrever aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.